Fala torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde. Bomba, legítima bomba, Palmeiras, Zenit e Nino, os três aí envolvidos na negociação, uma novidade quente, uma bomba mesmo. E também, gente, falar sobre Juca Kfouri, que mais uma vez atacou o Palmeiras, mesmo o Palmeiras fazendo totalmente o contrário do que ele disse. E também sobre Hulk, um detalhezinho aí, Fluminense desistiu, será que ele pode pintar no Verdão? Antes de tudo, galera, minhas redes sociais estão aqui no primeiro comentário fixado, o conteúdo lá é diferente, é mais rápido e tem muita novidade lá. Se você ainda não segue, siga lá minhas redes sociais, primeiro comentário fixado e também o grupo, né, que a gente pode debater sobre o Verdão aí no dia a dia, a gente fala muito sobre os comentários aí e tal, a gente pode elevar essa discussão lá no grupo, se inscreva, é totalmente grátis. Bomba sobre o Nino é o seguinte, o Palmeiras está atrás do Nino, isso não é nenhuma novidade, mas o que aconteceu que fez o Zenit agora passar a dar prioridade ao Palmeiras na negociação? O Fluminense foi se acertar com o jogador Nino para que ele volte para o Fluminense ou agora em janeiro ou no meio do ano, e o Zenit não gostou nada da postura do Fluminense, e antes o Palmeiras já tinha ido no Zenit, ofereceu lá 7 milhões, 8 milhões de euros, o Zenit disse que não, o Palmeiras insistiu e o Zenit fechou a porta, disse que por esse valor não faria negócio, mas o Palmeiras procurou o Zenit, em nenhum momento o Palmeiras foi lá tentar falar com o Nino primeiro. O Zenit gostou da postura do Palmeiras e veja só você, o Zenit agora comunicou que não quer negociar com o Fluminense, pois não gostou nada da postura do time carioca e deu prioridade para o Palmeiras para fechar o negócio. É óbvio que para fechar um negócio precisa chegar no número que eles querem, né? Então assim, o Palmeiras ofereceu 7, o Palmeiras precisa elevar um pouco, o Zenit tinha pedido 12, quem sabe o Palmeiras chega a 11, ali é questão de persuasão, de conseguir negociar, ainda mais agora que vai cair esse dinheiro do John. Então o Palmeiras avança na negociação com o Nino e o Fluminense, que antes contava inclusive com a vontade do jogador de dar preferência de se transferir para o Fluminense, agora as coisas já mudaram. E por conta dessa postura, o Zenit está dando prioridade ao Palmeiras. A gente sabe que não é fácil negociar com o time da Rússia, mas a partir do momento que você consegue ganhar a confiança deles ali, a ponto deles darem a prioridade para você na contratação, cara, isso é um trunfo de ouro que o Palmeiras tem na mão. É óbvio que tem que chegar, tem que subir os valores. Na minha opinião, 11, 12 milhões é muito dinheiro, mas é o que se pratica hoje no futebol. São esses valores, gente. Não tem como ser mais baratinho, ou de repente o Palmeiras conseguir desconto. Barato e com desconto é jogador que vem e que não vai dar resultado. E o Nino é um jogador que com toda a certeza ele vai conseguir elevar o patamar da zaga do Palmeiras. Então o Palmeiras precisa sim fazer esse esforço. O Palmeiras precisa sim tentar fechar essa contratação, que na minha opinião vai cair como uma luva, porque o Nino é um jogador que tem tudo que o Palmeiras precisa nesse momento para a zaga. Liderança, um jogador experiente, que um bom posicionamento e que tenha uma ótima saída de bola, coisa que o Palmeiras precisa muito para deixar para trás essa questão do chutão toda hora que a torcida já está por aqui. Vindo o Nino, essas coisas vão diminuir bastante, porque é sim um zagueiro que tem essa característica, além de ser um ótimo zagueiro na função principal dele, né? Quer marcar, quer ganhar as divididas, quer ganhar a bola aérea, quer cortar cruzamentos, mas também a questão, né, da saída de bola dele é muito boa, então o Palmeiras tem tudo para conseguir trazer o Nino aí, vamos aguardar os próximos capítulos. Sobre o Juca Kfouri, hoje no programa dele ele disse simplesmente que o Palmeiras não soube respeitar o Everton, que desrespeitou o Everton. Galera, é impressionante esse cara, é a segunda vez na semana já que ele fala um absurdo. A primeira foi quando o Palmeiras eliminou o Vitória na Copa São Paulo, que disse que os garotos do Vitória aprendem cedo o que é ser roubado. Logo ele, torcedor do Corinthians, por conta da Copa São Paulo, fala que os garotos aprenderam a ser roubados. Aí, não satisfeito, o Palmeiras fez homenagem pro Everton, o Palmeiras fez de tudo pelo Everton, o Palmeiras quis ficar com o Everton, ofereceu mais 2 anos de contrato, o Everton não quis, inclusive o Everton levou uma colher de chá que o Palmeiras não cobrou nada do Grêmio. Então assim, o Palmeiras fez isso pelo Everton, pelo atleta que o Everton é e pelo respeito que o Palmeiras tem pelo Everton. Liberou o Everton de graça para ir pro Grêmio, onde ele vai ter 3 anos de contrato, provavelmente vai ser titular. Então assim, o máximo do respeito o Palmeiras conseguiu fazer com o Everton. E aí ele me vem no programa dele e consegue falar isso, que o Palmeiras não respeitou o Everton. Cara, como que pode isso?
É impressionante. Ele está super atacado esse ano. A gente sabe, né? Torcedor do Corinthians, amiguinho lá do Mauro César Pereira, do Arnaldo Ribeiro. Coisa boa do Palmeiras não vem. Mas ele, embora seja corintiano e tal, ele não costuma ficar falando muito do Palmeiras. Ele fala sempre, as opiniões dele são contrárias, né? Tipo, quem vai ganhar o jogo? O Palmeiras vai perder. Quem vai ser campeão? O Palmeiras não vai ser campeão. Isso a gente sempre espera dele. Mas essas coisas... Normalmente ele não vinha falando do Palmeiras, só que agora ele tá que tá, cara. Em uma semana já são 2 absurdos que ele consegue falar da Sociedade Esportiva Palmeiras. Cara, o Palmeiras, se eu fosse o Palmeiras, é óbvio. Muita gente vai falar assim, pô, Lucas, não tem que dar moral nenhuma pra esse cara não, Palmeiras. Mas ainda assim, eu deixaria ele sem graça, soltaria uma nota, assim, descascando ele. Porque como é que pode o cara falar isso? Todo mundo viu que o Palmeiras teve um respeito gigante com o Everton. E como é que ele vem num programa e fala todo o contrário, como se nós vivêssemos em Saturno, né? A gente não tem televisão, a gente não tem internet, a gente não viu a verdade, que foi o que o Palmeiras fez, que tratou o Everton com todo respeito, e ele fala sempre o contrário. Cara, é muito difícil de entender a imprensa esportiva e principalmente esses caras lá, Mauro César Pereira, Juca Kfouri, Arnaldo Ribeiro, o tempo inteiro falando coisas que não condiz com a realidade e eles sempre dão essa exagerada, né, contra o Palmeiras, né? É impressionante como a rivalidade e a raiva, possivelmente, que eles têm do Palmeiras, porque a cada 2 dias tem uma notícia que você fala, pô, peraí, cara, isso aí não tem nada a ver com a realidade e sempre vem dos mesmos personagens, impressionante isso. O Palmeiras não sei se vai se pronunciar, mas se eu fosse alguém do Palmeiras lá, eu soltaria uma nota descascando esse cidadão, porque é um absurdo ele falar uma coisa dessa. Sobre o Hulk não vai mais jogar no Fluminense, pelo menos até primeiro momento. O presidente do Fluminense deu uma entrevista, disse que não tem condição nesse momento, porque o Atlético Mineiro pediu 3 coisas para eles para negociar o Hulk, e na verdade 2 o Fluminense aceitaria, mas uma não, que é a questão de dar porcentagem de jogadores da base do Fluminense. Então, negociação encerrada pelo momento. O Hulk provavelmente não vai ficar no Atlético também, porque tá em pé de guerra lá, e descendo do carro e falando com a torcida, e o presidente rebatendo. E aí eu pergunto, muitos falam, né, pô, o Palmeiras poderia trazer o Hulk, né? Eu mesmo falei, né, coisa de uma semana atrás, pô, o Palmeiras poderia trazer o Hulk para ser reserva, né, do Vitor Roque. Por que não, né? Porque o Vitor Roque de repente vai para a seleção, o Vitor tem cartões, tem lesões, e aí quem é o reserva do Vitor Roque? Tudo bem, você pode pôr o Flaco Lopes ali, mas se você quiser ter mais um centroavante, seria muito bom. Eu vejo com bons olhos de ter o Hulk, por que não? Só que aí eu fui começar a olhar os ganhos do Hulk, por isso que é muito complicado, e muitos torcedores do Palmeiras me falam nos grupos aí, pô, traz o Hulk, eu acharia interessante, mas eu nunca emplaquei muito essa ideia, porque o Hulk era um dos caras mais bem pagos, e eu fui dar uma olhadinha no salário do Hulk. O Hulk do Atlético, o que, segundo as pesquisas, 1,8, 1.800.000 ele recebe. Mas é só isso? Não, não é só isso. Aí tem a questão da MRV, tem a questão de outros patrocinadores que elevam o salário dele, chegando a quase 4 milhões de reais por mês, um jogador de 39 anos. Não tem condição nenhuma, gente, não dá. Agora a gente entende muito bem porque que o Atlético, né, de repente tá querendo se desfazer do Hulk, o Fluminense tentou, mas aí também já quis pular da briga, a não ser que, eu vejo ainda assim com bons olhos, a não ser que o Hulk consiga olhar para o momento que ele está na carreira, pensar, pô, eu já não sou mais um menino de 27 anos, ou nem mais um cara de 32, 33, eu já estou perto dos 40, quero continuar jogando em alto nível, e esse alto nível significaria uma redução bem grande do seu salário, para aí sim se enquadrar, aí sim eu acho que compensaria. O Hulk vir para o Palmeiras, de repente, um salário de 700 mil, 800 mil, que ainda é muito dinheiro, gente, mas é o que acontece, né? O futebol é muito caro. Eu acho muito maluco esses valores, mas hoje em dia são esses valores que são praticados. Aí, com esse salário, pode ser que o Palmeiras consiga agora, com 1.800.000, que é o que o Hulk ganha, que eu já acho um absurdo, sem contar essa coisa do patrocinador, que chega a quase 4 milha por mês, aí não tem condição. Aí o Hulk vai ficar nessa briga com o Atlético Mineiro, porque ninguém vai querer que o Hulk jogue, embora eu acho que seja um bom reforço, um cara bom para compor elenco, de jeito nenhum para ser titular, para ser o principal jogador,
para pôr responsabilidade nas costas dele de, ó, você que vai decidir o campeonato. Não. Reserva, entra quando puder, desfalcou o titular, tá com cartão, machucado. O Hulk, ótima peça de reposição, jogador muito bom, muito batalhador, bola parada boa, não estava na sua melhor fase o ano passado, mas ainda assim acho um grande jogador. Mas, infelizmente, essa questão financeira atrapalha demais. Galera, mais uma vez, repetindo no primeiro comentário fixado, as minhas redes sociais, Instagram e TikTok, lá tem um conteúdo super legal, bem diferente aqui do YouTube, sigam lá, e também o grupo que já está fixado lá também no primeiro comentário, e quero que você participe aqui, o que você acha de tudo isso, do Zenit, se dessa vez você acredita que o Palmeiras vá fechar a contratação depois dessas novidades, o que você achou de Juca Kfouri, de falar esse absurdo, e também sobre Hulk, o que você acha sobre esse montante aí, se dá para trazer o jogador. Galera, volto ainda hoje com mais vídeos do Verdão. Um abraço.